Tudo na nossa vida é processo. Então, quando eu paro de me comparar, quando você para de se comparar, quando a Júlia para de se comparar e olha para o que Deus já fez, a gente chama isso no desenvolvimento humano, né, de estado atual, estado desejado. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Só que não tem como eu subir uma escadaria inteira se não for degrau a degrau. Sejam muito bem-vindos a mais um grande episódio do Tempo de Atitude. Já pegou o teu café ou o teu chá? Porque hoje você vai ser impactadíssima. Peraí, um brinde, né, Nil? Nossa convidada, já tô dando o spoiler do ano, porque eu tô na mesa da empresa dela. Essa edição, como vocês sabem, é o In Company, e em especial estou dentro da RAM, que é a empresa que Nil construiu do zero junto ao marido, e hoje vocês vão descobrir os bastidores do que levaram eles ao topo, mas principalmente a mulher que ela se transformou, descobrindo o propósito dela, que foi bem antes disso tudo realmente ser colocado em prática. Com vocês, Nil Beretta! Paula! Gente, a empolgação da Júlia contagia, não é? Eu tô aqui já, meu Deus, quero conhecer essa mulher, essa empresa, né? Mas é muito lindo, Nil, porque eu vejo que, como você disse, você sai da área executiva, que é o que você vai contar hoje pra gente, trabalha com teu marido, mas hoje, além de trabalhar com o marido, para vocês que não sabem ainda, Nil é mentora de mulheres, inclusive tive a honra de ser mentorada por ela, e eu tenho certeza que grandes revelações e pílulas pra alma, pro corpo e pro espírito vão acontecer aqui. Você tá pronta? Pra Com tudo você, Nil. isso, né? Pronta nunca estamos, né? Eu falo isso, acabamos de Adoro. falar agorinha, né? O dia que estiver pronta, a gente vai morar no céu. Mas estamos num processo, numa jornada, né? E eu fico muito grata, Ju, de verdade. Você sabe o quanto que eu admiro você como mulher, como empresária, como uma mulher principalmente disposta e disponível a aprender sempre, né? É diferente. E eu falo muito, te falei hoje, inclusive, que eu me vejo em você, né? A Nil de alguns anos atrás, talvez não com mais conhecimento, mas a própria idade leva a gente, né? E você é novinha ainda, eu não sou tão novinha ainda, mas, né? Mas eu falo muito que eu gostaria de ter a maturidade que eu tenho hoje com 30 anos. Mas Deus não faz nada errado, Nada. tudo tem o seu tempo. Uau. Então eu creio muito nisso, né? E estou grata pela oportunidade de estar compartilhando um pouquinho da minha jornada com vocês, porque a Bíblia diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Ou seja, tudo de passagem. Tudo, e caminhando rumo a algo sempre, um processo, uma busca de aprendizado constante. E eu sempre fui essa pessoa, né, que sempre buscou muito o conhecimento, falo do autoconhecimento com o conhecimento do alto, que é o que eu acredito hoje, né? E nessa jornada de alguns anos, construindo, desconstruindo, reconstruindo a nossa versão, que a gente acha que é uma coisa, dá uns passinhos, chega lá e fala, ai, mas não é mais isso, eu quero diferente, né? E que bom que a gente pode mudar. Que bom! Um dia eu estava conversando com a minha irmã, aí a minha irmã falou assim, mas você não pensava assim, não. Aí eu falei, é verdade. E graças a Deus que eu posso mudar de opinião e pensar diferente, né? Incrível. E me apresentando então, eu me chamo Nil Beretta, na verdade Nil é um apelido, sabia? Conta! Revelation! O meu nome mesmo é Neusângela, olha isso. E as pessoas acham, meu pai que inventou. As pessoas acham que era Neusângela. Passada! É tipo eu, Júlia Roberta. Júlia Roberta mesmo? Tem Roberta? É cada coisa que os nossos pais fazem. Eu não sabia. Não, vamos Roberta. focar aqui, ó, vai. Então, aí as pessoas perguntam, é o nome das avós? Não é, gente, minha avó chamava Luísa, mó lindo, né? Mas o meu pai, se achando muito criativo, deu esse nome. E desde muito nova, minha irmã mais nova me chamava de Nil. Então... E eu falo que Deus sabe de tudo, porque eu me sinto Nil de nova mesmo, Uau. sabe? Nil de nova. Eu me sinto uma Nil, uma nova mulher. E eu acredito nesse processo de construção e reconstrução.
Então eu fiz, né, carreira executiva, porque hoje a gente entende que a gente nós não somos o que fazemos, né? Só estamos, Só literalmente. estamos. A base da nossa pirâmide de identidade, né? Nossa base precisa ser quem nós somos de verdade, com as nossas características, os nossos valores, alguns dons e habilidades que Deus nos deu de maneira única. Só que até a gente descobrir isso é um processo que a gente vive tentando muitas vezes nos identificar com o que fazemos e tomando posse daquilo, né? E eu falo que como quando Deus vai trabalhando em nós, vai fazendo essa transição, essa nova roupagem, e a gente vai tomando posse das nossas habilidades que muitas vezes foram podadas até pelos nossos Total. pais. De forma inconsciente, Inconsci- involuntária. Eu era uma comunicadora nata, sempre fui, você também. Total. E o que eu mais ouvi na minha infância era de que calado eu estava errado, que a gente tinha que ficar calado, tinha que ser comportada, né? Ficar dentro de uma caixa e a gente não nasceu para isso, né? A gente, como é influente, dominante, não tem como. A gente está no ambiente e não está se comunicando ou transbordando vida. E muitas vezes a gente não entende, né? A gente está sendo educado de uma forma e tem algo que pulsa dentro da gente de maneira latente e a gente não sabe que isso faz parte de quem Deus nos fez para ser, né? Então eu vivi uma jornada de que eu brincava que eu cresci numa família muito, que a gente chama de disfuncional, né? Um lar com pais muito amorosos, mas da maneira deles com muitas dores também. E eu tinha 3 sonhos na vida, Ju. Conta. Hoje a gente fala de metas e sonhos, né? Eu tinha que ter só 3. Ser magra, alta, magra e rica. Entendi! Bom, se você se identificou com algum desses sonhos, desses pontos, ninguém solta a mão de ninguém. Não, eu só falava assim, eu queria ser alta, magra e rica. Entendi. Alta eu não poderia, mas magra e rica eu poderia. Então vamos no que a gente pode. Bom dia! E aí a minha vida girou em torno de buscar, graças a Deus, os recursos certos Perfeito. para que isso acontecesse. Então, mesmo vindo de uma família muito humilde, eu sempre tive uma sede por estudar, por aprender, que não foi dos meus pais, eles não sabiam nem como incentivar. Uau. Eles semi-analfabetos, sabe? E eu acreditava tanto naquilo, eu lembro que eu estudava, eu acordava de madrugada, olha isso. Que lindo. E na época a gente ainda acreditava em simpatia, né? Então eu sempre amei estudar. Eu gostava e eu acreditava que estudar ia mudar a minha realidade. Uau. Então eu acordava 5 horas da manhã, pra você ter uma ideia. Eu dormia com o caderno aberto. Gente, quem já fez isso? Eu ensinei isso pra minha filha, não a parte de dormir com o caderno aberto, mas eu dormia com o caderno aberto embaixo do travesseiro, na disciplina, no conteúdo que eu tinha que estudar. Acordava de madrugada pra estudar, pra aprender, para o cérebro estar limpo, pra fixar e aprender mais fácil, entendeu? Adorei! Tô chocada! Não, e hoje eu faço isso com a Ana, minha filha de 12 anos, quando ela tem prova, a gente acorda mais cedo, a gente acorda muito cedo, mas mais cedo para ela estudar antes de ir para a escola. Coisa linda. Então eu sempre amei estudar, sempre acreditei que é possível mudar a realidade de qualquer pessoa através do conhecimento. E essa sempre foi a minha busca constante. E hoje eu vejo a mão de Deus sobre isso, porque Ele me fez assim. Total. O que eu acho muito lindo é a questão da sua disciplina. E isso eu vejo que foi desde na formação da sua identidade, passando na carreira executiva, empreendendo em família, e hoje é o que você deixa também de fruto, né? Legado na maternidade e também nos inspira com o exemplo na mentoria. Mas a Nil, mesmo tendo essa essência voltada para a disciplina, para o estudo, para o autoconhecimento, ela fazia o que tinha ela fazia com o que tinha nas mãos. Mas qual foi o ponto de inflexão quando você percebeu que você precisava de um despertar e a carreira executiva estava fazendo você perder teu casamento? Então, foi assim, na verdade, né? A disciplina, fiquei até agora assim feliz, porque isso mostra que é um fruto. Que eu não tinha essa característica predominante em mim, eu não era uma pessoa disciplinada. Uau. Na verdade, eu era uma pessoa que eu tinha necessidade de fazer muitas coisas
Então, a demanda me levou a ter uma constância em muitas coisas. Então, trabalhar e estudar era uma necessidade que eu tinha para minha realidade, para mudar a minha realidade. Mas eu também não tinha disciplina em outras áreas. Então, por exemplo, tive que ter mais de 30 anos de sedentarismo, não cuidava do meu corpo. Então, tem muitas máximas que falam assim, até, como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. E não é verdade. Uau, quebrou um mito agora aqui pra mim. Quebrei, eu quebro e eu faço questão de falar isso. Por isso que a gente ensina autoconhecimento com conhecimento do alto. Porque a palavra de Deus diz, a gente estuda sobre perfis, né? Sobre temperamentos e tudo, mas a palavra de Deus diz que Deus nos fez com espírito de amor e de equilíbrio. Que Ele soprou isso em nós. Então a gente tem que buscar. E a maturidade, ela nos leva a fazer mesmo que a gente não quer, para alcançar o resultado que a gente quer. Então hoje as pessoas olham para mim e falam assim, Nil, mas você ama acordar de madrugada, você ama treinar todo dia. Não, gente, eu não amo. Você ama fazer jejum e passar fome? Não, gente, eu não amo. Mas você sabe pelo que você está lutando e o que você deseja vencer. Para quem não conhece, né, a Nil, ela é mega reconhecida entre as amigas e entre as pessoas que estão no ciclo dela, por ser essa mulher disciplinada, mas principalmente que é a máxima do jejum é da Nil. Falou em jejum, pensou na Nil, porque foi onde você foi muito tratada. Mas até nisso também volto na ideia de que você se transformou nessa mulher e hoje você ajuda mais mulheres nesse caminho de transformação. Então, assim, quando foi a sua virada? Então, a minha virada de chave, minha grande virada, o ponto de inflexão, como você disse, foi no ápice da dor, né? A dor, ela é muito pedagógica, Ju. A pessoa que não aprende na dor, gente, ela não aprende de forma nenhuma mais. Você pode fazer o maior MBA, sabe? Por quê? Porque a dor, ela te leva a decisões. Verdade. Ou você fica nela, ou você busca algo para passar por ela, porque ela traz um aprendizado e ela é muito pedagógica. Eu brinco que poço não tem fundo. Ou você cava mais e vai para mais fundo, ou você usa a terra para ir subindo e sair dele. Então a gente tem que entender que a gente vai tomar uma decisão diante da dor. E eu vim nessa carreira, né, de executiva e tudo, conheci meu marido na cidade que a gente morava, né, e a minha vida era trabalho. E isso não é o correto, porque nós temos vários papéis que Deus nos confiou. Quando a gente olha para a mulher de Provérbios, ela trabalhava, ela cuidava da casa do marido, dava ordem às servas, tudo, né? E eu não entendia isso porque eu não conhecia a palavra de Deus profundamente. E como eu te disse, eu queria ser magra e rica, então eu tinha que trabalhar. E assim eu fiz. Quando a gente se casou e a gente construiu a empresa e tudo, né? A gente viu que nós dois éramos dois workaholics. Uau. Então a gente praticamente vivia para trabalhar. E isso não era legal. Não tem nem vida conjugal, né? Não, em casa a gente estava falando de trabalho, na empresa a gente estava falando de trabalho, em todos os ambientes. Paralelo a isso veio um câncer da minha mãe, por uma disfunção e tudo, que tinha o cunho emocional, espiritual e tudo isso. A gente estava passando por um processo na empresa muito grande, que era um processo na época do impeachment e tudo, então reestruturando tudo, tivemos uma dificuldade enorme, né, para reestruturar a nossa empresa, e eu me vi naquela situação e pandemia. Então, 3 fatores de dor gigante, eu não sabia o que fazer, para onde ir, tudo. E realmente eu vejo a mão de Deus e tudo, e a misericórdia dele que se renovam a cada manhã, né? Deus me levou a estudar profundamente, alinhando ciência e fé, que até então eu só conhecia o desenvolvimento humano, que eu estudava desde os meus 18 anos de idade. E eu comecei a entender que existiam matrizes de raízes que precisavam ser tratadas, para que os resultados na minha vida fossem diferentes. Não só na maternidade, que a gente estava quase se divorciando também, né? No casamento, na empresa, na minha postura como mulher e como empresária e sócia. Porque muitos casais que trabalham juntos não conseguem distinguir isso também. Estava tudo misturado. Então, esse ponto de inflexão, ele gerou em mim um parar. Tá tudo bagunçado, eu preciso reorganizar isso aqui. Silencia e olha de cima, né? Mais ainda, de dentro. Uau, forte. Porque toda transformação em nós, tudo que a gente vê, a Júlia, gente, vamos falar da pele. Às vezes a gente vê uma pele maravilhosa, a pessoa com uma pele linda, né? Você tem uma pele linda e tudo, e várias pessoas também têm. Óbvio que tem as exceções.
Mas quando você vai para o básico, que qualquer nutricionista e médicos vai falar, né? Não, tem que tomar água, tem que comer nutrientes, verduras coloridas, essa, aquilo. Então, na nossa vida emocional, nos nossos resultados, também tudo é de dentro para fora. Literalmente. É de dentro para fora, porque a gente pode até ter resultados que aos olhos dos outros, Ju, são maravilhosos, mas dentro, como que as pessoas estão? Perfeito. Quantas pessoas que a gente vê, às vezes com resultados na internet, hoje a internet mostra muito isso, né? O palco e o bastidor. O próprio filme que está em alta ali agora, O Diabo Veste Prada, foi um grande ponto de inflexão meu. As pessoas viam só a Miranda executiva e tal lá com casamento destruído, filhos destruídos. A troco de né? quê, né? A Olha o troco custo de disso. quê? E isso eu acho muito interessante falar, porque antes mesmo de ser uma grande mentora, você foi uma grande executiva, e como te conheço, antes desse nosso tempo aqui de troca do podcast, eu vejo que as nossas energias masculinas no trabalho são muito fortes. Só que a época que você até me compartilhou, a nível mesmo dessa bagunça emocional, de reaver os papéis, você também tinha me falado que existiam vários pontos específicos que você estava na dose errada. E esse é o nosso maior cuidado, né? Isso aí. Porque ainda mais como você disse, almoçava, jantava, fazia tudo falando de trabalho. Então você sai do trabalho, mas ele não sai de você. E o desafio das mulheres Sim. que são sócias, né, dos maridos, eu acho que deve ser o dobro. Isso Porque é real. muitas vezes tem determinados assuntos que vão parar na mesa. E tempo de mesa é sobre partilha, comunhão. E muitos desafios do trabalho são levados para esse momento que deveria ser de lazer, de entretenimento, de descanso, de relaxamento como um todo. Então, como você analisa e até dá uma dica para quem empreende com o marido? O que fez toda a diferença que você mudou de comportamentos, ajustes finos, que deu uma fluidez no seu caminhar, mas principalmente na sua vida conjugal? Isso aí. Olha, essa pergunta é muito importante, Ju, porque realmente a gente vê isso. Então, assim, tá muito em alta até esse assunto, né? Energia masculina, feminina e tudo. E isso é real porque tem muito a ver com os padrões que Deus nos criou mesmo, que a gente chama de energia, mas é algo que vem do nosso dom, da nossa essência. Então, eu gosto muito de trazer a mulher de Provérbios. Porque a mulher de Provérbios, eu falo que não tem nada na palavra de Deus que não seja didático pra gente. Perfeito. Se Deus escreveu, mas tem gente que fala assim, mas ela não existiu. Mas se está na palavra dele, é um modelo que serve para a gente seguir. E muitas mulheres hoje não conseguem dosar isso, inclusive querendo só viver essa energia produtiva fora de casa. E eu também já fui essa mulher. Para você ter uma ideia, eu não gostava de gerir a minha casa. Uau. Eu é mais dava- fácil delegar, né? Delegava. 70 funcionários lá dentro da sua casa. Pronto, eu dava o cartão da minha casa para minha funcionária e falava assim: o que o meu marido quiser comer, você vai lá e compra e faz. Uau. E esse papel não é da funcionária, porque a mulher de Provérbios lá fala que ela acorda cedo, que ela dá ordem para as servas, ou seja, ela que gere a casa. Ela que escolheu. No máximo, ela vai ter a atitude da compra, mas De ela compra o que você gerenciar. escolheu. Exatamente. Uau. E esse cuidado, como você disse, na mesa. Então, assim, o momento de nutrir, da refeição, de gerenciar o que a família vai comer, as rotinas do filho, do marido, coisas básicas no dia a dia, que muitas vezes a gente não quer desempenhar. A gente só quer o resultado lá fora. E eu fui moldada porque o Senhor foi me tratando nisso, porque eu tinha um lugar de dor, né? Eu não queria cuidar da minha casa e eu falava isso, que eu ia, inclusive quando eu era nova, a minha mãe tinha que trabalhar fora para ajudar no sustento da família e era muito dolorido para ela conciliar aquilo tudo, como de verdade, gente, é dolorido para todo mundo. Vamos falar a verdade, né? Tem outra máxima que o povo fala, todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo, mas tem realidades diferentes, Gil. Lógico. Quem tá uma mãe que acabou de dar mamar, Total. que tá ainda em restrição de sono, que está com 2 filhos pequenos em horários diferentes na creche, na escola, que quer ter tempo para treinar, tem que estar Lógico. bonita, magra. Então, hoje a sociedade cobra da gente troféu. Uau. Isso não existe, gente, não existe. Que bom, quebrando outra super crença, né?
né? Os padrões de cada um, a realidade de cada um é diferente. Eu tenho uma filha com 12 anos de idade hoje. Hoje é muito mais fácil, mas já foi muito mais desafiador. Eu não tenho rede de apoio, então quem tem rede de apoio, a gente tem que entender que a realidade de cada mulher é diferente, mas a gente não precisa de abrir mão de uma área em detrimento de outra. Perfeito isso, bela E colocação. encontrar esse ponto de equilíbrio, entendendo que a função de gerir a casa, de administrar, de nutrir a família, não da forma como a gente gostaria, mas fazendo o melhor que a gente pode. Tem mulher que fala assim, não, o dia que eu só vou pôr a mesa, o dia que eu tiver uma mesa tal. Gente, Condicionando a tua felicidade, sendo que o extraordinário está no ordinário. no básico bem É feito. isso, eu falo muito do arroz com feijão. E falando sobre esse básico bem feito, como eu realmente fiz essa menção, essa lembrança, porque eu vejo que hoje então você consegue literalmente dançar nas músicas de todas as áreas Não é dentro sempre da não, sua, tá, mas amiga? assim, dentro Sendo da de sua realidade. verdade. Amo, porque é sobre isso que você sempre fala também, sobre a vulnerabilidade, a humildade, se acolher, mas uma grande ferramenta que você me ensinou, ensina para as mentoradas e que eu vejo que provavelmente te ajuda em vida conjugal, para dividir, é sobre agenda. Sim. Essa questão da organização dos horários, o que Isso é aí. prioridade, e uma super virada de chave na minha vida e hoje nessa manhã foi: se nem Jesus fez tudo no mundo de uma vez só, por que você está querendo fazer isso? Foi pra mim, tá, gente? Foi na minha alma. Porque eu tava com a lista aqui, 70 coisas pra realizar. Todo mundo lá na empresa sabe, vida real. E é sobre isso, por que Quem mais? Quem mais? levanta a mão quem não saiu ilesa dessa. Isso me mostra muito essa questão de síndrome também do pensamento acelerado, porque nós estamos colocando tudo para realizar hoje. E uma coisa que eu também aprendi é, depois que fez as tarefas do dia, Jesus fez o quê? Avaliou. Deus avaliou. E a Se gente não era tá bom, avaliando. e o que não era bom, provavelmente ele corrigiu. Total. Você Então, entende? é muito essa autoanálise, esse olhar com sensibilidade, amor e não culpa. Porque se você realmente bota na tua agenda tudo para fazer no mesmo dia, você sabe que em sã consciência você só vai ficar uma louca executando tarefa, mesmo que você tenha planejado, mas você não vai estar feliz. E isso sobre felicidade, o que é felicidade para você? Então, eu só quero pontuar até esse ponto que você disse de 1000 coisas para fazer, 700 e tal, e é real. Hoje em dia, gente, o mundo está vivendo uma aceleração. Nós ouvimos áudios no modo acelerado, nós Não. assistimos vídeos em modo acelerado, e existe realmente algo que não é silencioso, que já é nítido. A era de maior informação é a era de maior adoecimento emocional e Total. mental. Então as pessoas estão querendo realmente viver algo que o nosso cérebro, mesmo neurologicamente falando, não consegue processar esse tanto de informações. Existe uma indústria do mindfulness, da plenitude, de ficar saúde plena, de simplesmente parar, respirar e voltar para o agora. E existe ainda algo que a gente quer que não está no nosso controle. Muitas vezes tem situações que dependem de fatores externos, que não é nem para eu executar agora. E outra coisa, as mulheres, né, que eu falo que Deus deu essa habilidade de multitarefas, obviamente, para a gente também, muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, do nosso jeito. Bom dia. Muitas, inclusive, não aceitam a ajuda do marido, Júlia. Essa questão de aceitar ajuda, inclusive, ela parte das raízes na infância, né? Porque muitas vezes nós, como mulheres, ouvimos: temos que ser independente a qualquer custo. Você tem que dar conta, nunca depender do homem, pedir ajuda é fracasso. Fraqueza, E muito não pelo é. E isso é bonito, isso é nobre. Então, se você pede ajuda, parabéns, continue assim, porque isso é uma abertura para você isso melhorar aí. sempre. Agora, se você não pede, questiona. Isso aí. Quanto você está perdendo por não pedir ajuda? Isso mesmo. E quantos momentos de
pílula de conhecimento a pessoa não Sim. poderia estar transbordando na sua vida e você não está permitindo que esse Não tá fluxo permitindo. chegue. E isso na empresa também, não só em casa. Forte, é Por isso quê? aí. Porque muitas de nós, por essa necessidade de controle das coisas serem no nosso tempo, da nossa forma, a gente não deixa até aflorar muitas vezes dons e habilidades em colaboradores que são diferentes de nós. E que Verdade. vão fazer diferente e de verdade Que bom. melhor que nós às É. vezes. Só que a gente nesse poço de eu que mando, eu que quero É. fazer e do meu jeito, por essa autossuficiência que foi algo diabólico mesmo implantado lá na Total. distorção da nossa identidade, surgem esses movimentos feministas e tudo, Sim. né? Que não tem nada disso, gente. Cada um vai ter que exercer e aprender a lidar com essas diferenças. Eu só Perfeito. tenho uma filha, mas quem tem mais de um fala, eles são completamente diferentes. E somos seres diferentes. E a beleza tá nisso. Tá nisso. E aí, a outra pergunta sua da felicidade, eu aprendi, a gente estava falando agorinha, né? Aprendi com Paulo, o apóstolo Paulo, a aprender que estar contente, estar feliz é diferente de estar alegre. Uau, conta pra gente. Então, para mim existe uma diferença, porque a alegria, na verdade, eu entendo hoje que ela é, a Bíblia diz que um espírito alegre. E é um fruto do espírito também a alegria. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que Deus me fez com um espírito alegre. Hoje pode estar acontecendo, você assim, Nilson, não tem momentos tristes? Óbvio que eu tenho. A Bíblia também fala sobre isso. A tristeza, né, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém. Então, quando a gente aprende que felicidade são momentos de coisas que a gente conquista, às vezes até aqui. Poxa, eu tô feliz, Ju, por você, que legal gravar esse podcast. Tô super feliz, Ju, pela sua conquista, por isso vamos celebrar juntas. Isso é necessário. Mas a alegria, Ju, ela é no espírito, ela é um estado de espírito e é algo que a gente aprende mesmo diante das adversidades, das situações. A gente avivar esse espírito e tornar. Tem até livros cientistas, a ciência da felicidade, né? O livro que eu adoro mencionar, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, e que fala, inclusive, que quando a gente ativa essa felicidade, a gente tem uma capacidade de solucionar. Pode voltar quando a gente ativa, vai. Quando a gente ativa esse estado de felicidade, a gente tem uma capacidade de solucionar problemas melhores, com mais fluidez, né? Então hoje, mesmo em meio à adversidade, mesmo em meio a situações que eu falo, meu Deus, como que eu vou lidar com isso? E na minha capacidade humana, às vezes eu não vou conseguir, você não vai, Sim. uma outra que vai, a gente vê situações que a gente fala, como que essa pessoa lidou com isso? Perfeito. Mas é um espírito alegre. Diferente. E ainda na pauta de relacionamento, o que pra você é uma parceria saudável? Relacionamento conjugal ou de amizade? Primeiro parceiro? conjugal, Fantástico isso, então. porque eu acho que esse é o grande desafio. O que você vê hoje como fundamental no casamento, o que mudou? A questão da agenda a gente já falou, mas o que você sente que você mudou e automaticamente tudo mudou, até porque a mulher sábia edifica o lar, então você é coluna de oração, você é o olho, você é gestão, você é nível de suprimento emocional, material, é muita demanda. Como fez, assim, para tudo acontecer? Então, é um processo, é uma jornada, como a gente está falando, de aprendizado, né? Porque hoje as pessoas tratam o casamento, né, de uma maneira, vou casar, se não der certo, separa. Oi, né? Ou até o mundo, né, trata como um contrato. Existe até uma modalidade nova, contrato de união estável. Nossa, é. Então, o casamento não é um contrato, é uma aliança. A Bíblia é clara sobre o que significa o casamento, sobre os papéis do homem e da mulher. Só que, por isso, nós trazemos padrões errados e papéis diferentes, né, para o casamento. E por mais que a gente aprenda, ouviu falar e tal, antes de casar, viver na prática é muito mais desafiador. Porque o homem vem com uma bagagem que ele aprendeu sobre casamento na casa dele, que não significa que foi certo ou errado. A mulher vem com outra, ou vem sem referência nenhuma. Grande parte. E depois vem os filhos. E aí, quando vem os filhos, parece que tudo fica mais aflorado ainda. Porque um quer educar de uma forma, outro quer educar de outra. Então, a gente trouxe toda essa bagagem errada, eu e meu marido, para o nosso casamento. Por mais que a gente tivesse Deus, que a gente sabe que é o cordão de 3 dobras, que a Bíblia fala, né?
a gente não conseguia lidar com isso durante muito tempo. Quando a gente entendeu que não era o que eu achava sobre casamento, mas nem o que ele achava, e a gente pegou a palavra de Deus e falamos assim, vamos então seguir o que a Bíblia fala sobre casamento. É fácil, Ju? Não é. Porque muitas vezes não é nem o que eu quero e nem o que ele quer. Mas a gente direcionou, a gente decidiu que se a gente não fizesse isso sozinhos, a gente não ia conseguir. E olha que a gente fez terapia de casal por anos, que eu não falo, inclusive eu falo que é super necessário, né? Terapia de casal, curso de casamento, mentorias, a gente está nesse universo e hoje tem tanta coisa disponível. Sim. Mas não tem jeito, gente, o mundo leva a gente para distorcer absolutamente tudo. Verdade. Então hoje a gente vê o índice de divórcio, inclusive, super em alta para casais cristãos que creem na palavra, mas não dão conta ali de lidar com aquelas debilidades e com tanta demanda. Então o que eu vejo como fundamental? Definir, né, que a palavra de Deus é o que vai nos orientar, que vai ser o alicerce. Óbvio que um é 50% e o outro é os outros 50%, não adianta um só querer. E aí eu te falo que por isso que existem as disciplinas espirituais. E a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica, né, e a tola a destrói. E essa sabedoria só tem como a gente acessar na palavra de Deus mesmo. A Bíblia fala, inclusive, para a gente clamar por sabedoria que Ele vai dar. Amém. Que Deus vai dar, porque eu não era essa mulher sábia, estou muito longe ainda de ser, no nível que eu quero, mas eu já evoluí muito, e hoje eu sei, inclusive, a hora de falar, muitas vezes a hora de calar. Gente, pra gente, a hora do calar, agora é dica de milhões, ó. A Nil me ensinou, porque eu falo muito e interrompo várias pessoas. Momento aqui, né, abrindo minhas vulnerabilidades. Ela falou e ensinou, você tem que botar a língua no céu da boca. E sorri, porque você quer travar a pessoa, você quer falar o que vem no coração na hora, mas aquilo ali pode bagunçar tudo que você construiu até agora. Então, primeira dica, linguinha no céu da boca, sorri, respira fundo. Sim. E deixa o pau quebrar, entendeu? Muitas vezes a gente quer falar e é até pertinente falar. Mas não é o momento. É, nem tudo convém, né? Não é o momento, porque a gente tem que pensar assim, o que eu vou fazer agora é o que eu falo que é ser uma mulher de propósito, é ser intencional. Perfeito. Ele tá nervoso às vezes, aí o que eu vou falar vai edificar? Vai construir ou vai destruir? E para mim, me vulnerabilizando também é o meu maior desafio, Ju. É calar e entender, discernir essa hora certa. Uau. Sabe? E não tem receita de bolo, a verdade é essa. Eu falei com uma pessoa ontem. Ela falou assim, porque parece que meu casamento está tudo desandando. Eu falei, amiga, não existe isso. Existe o tempo todo a necessidade de ajuste. Esse conto de fadas que a Disney vende não existe. Então é ajuste o tempo todo, é combinados o tempo todo. Esses acordos eu acho que eles são muito valiosos. Necessários. São necessários. Senão você acaba realmente extrapolando o limite do outro, às vezes magoando sem você saber que está magoando. Desonrando, tirando a autoridade um do outro na frente dos filhos. Nossa, né? Eu acho que não só dos filhos, algo curioso. Alguns relacionamentos eu começo a observar que as pessoas desonram as outras na frente de grupo de amigos. Nossa, isso fere a masculinidade, porque nós, muito executoras, realizadoras, eu já me vi nesse papel e vejo algumas amigas fazendo isso de forma inconsciente, elas não percebem o nível da desonra, de tão desatentas, e muitas mulheres de Deus, tá? Assim, que estão ali na busca e tal, mas é aquilo, todos os dias você buscar um pouco mais do Senhor, para Ele te mostrar o que tá no oculto, no escondido, porque pra gente que tá fora e já passou por essa dor, pra gente é claro, mas pra ela que tá vivendo aquele processo, a gente tem que respeitar. Total. Porque até mesmo como a gente vai se nutrindo e vai buscando e vai mergulhando, até com as pessoas na hora de dar uma sugestão, porque você ama. Gente, só fala quem ama. Quem ama. Então, assim, até na hora disso faz toda a diferença. A gente saber o que falar, como acolher. Quando falar, e até a palavra de Deus também diz. Então, isso é muito real, porque a Bíblia fala isso, né? Muitas vezes a gente tá vendo o cisco no olho do outro e esquece a viga, o tronco, a trave que tem no nosso olho. Então, muitas vezes a mulher tá corrigindo o homem, seja na empresa, tirando a autoridade dele na frente de colaboradores. E eu tô falando para mulheres porque eu acredito que a maior parte desse público, mas serve para
os dois também. Total. Então, e também fala, cada um examine a si mesmo. Então, às vezes eu estou corrigindo o que está nele, mas na verdade, aquele defeito ou aquela situação para ser corrigida precisa ser corrigida primeiro em mim. Forte. Então, Ju, a gente entender, ter esse discernimento de, sabe, corrige no secreto, mulher. Não desonra seu marido. Homem, não desonra sua esposa diante de colaboradores. A gente está falando muito para empresárias aqui, né? E até outros líderes também, sabe? Esse respeito e essa honra, ela é necessária para que o relacionamento se sustente. Isso é muito importante. E sobre honra eu acho muito bonito, porque nos últimos tempos eu observei quanto é diferente quando você honra as pessoas que estão com você, mas principalmente dentro de casa. E muitos relacionamentos, amizades, negócios, eles se desfazem pela falta da honra, porque é o básico, não é à toa que é um mandamento bíblico. Isso. E agora me conta, como você descobriu que o teu propósito de vida estava muito ligado a despertar outras mulheres por meio das suas dores e aprendizados? Sim. Então, é por meio mesmo das dores, é o que nós falamos. Porque quando a gente vai observar, Ju, eu descobri no ápice da dor mesmo. Quando eu enterrei a minha mãe, no enterro da minha mãe mesmo. A minha mãe faleceu muito nova por um câncer, como eu disse. Um câncer que foi destruindo ela toda. E ela ficou sem ossos e tudo, foi uma situação muito terrível. Ontem eu até chorei bastante, saudosa, mas muito grata também por esse propósito, porque ontem foi o Dia das Mães, a gente está gravando esse podcast um dia depois do Dia das Mães, né? Porque foi nesse momento de dor que eu vi que eu estava repetindo muitos padrões dela, Uau! que a minha criança aprendeu, mas ela não conseguiu ter o nível de conhecimento que eu tive, não conseguiu também ter a humildade, porque ela estava sempre olhando para o outro, para o outro, para o outro e não olhava para si. E a palavra de Deus diz que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E esse auto-amor, esse amor que primeiro eu tenho que buscar na fonte, não tem como eu amar a Júlia com um amor que eu vou querer algo em troca, ou um amor aqui da terra, que é um amor interesseiro, né? Um amor passageiro. Então, primeiro que Deus é a fonte genuína, então eu tenho que me encher dessa fonte. E aí, a minha mãe, por exemplo, além delas, ela era uma mulher de Deus, mas ela não conseguia praticar esse alto amor, ela não se enchia para ela, então ela estava dando muitas vezes o que ela não tinha nem para ela, por necessidade de ser amada, por necessidade de ser validada e sempre olhando para o outro, para o outro, para o outro. Óbvio que a gente tem que ser generosa, tem que ser isso tudo, mas quando a gente entende que é a Deus sobre todas as coisas, a nós, e aí esse amor vem autocuidado, vem a gente se respeitar, vem a gente dar um novo significado para tudo na nossa vida, vem a gente ativar a nossa real identidade de quem Deus nos fez para ser, tirando todos os post-its ou as mentiras. Distrações, né? Distrações que o diabo contou a nosso respeito, sabe? E nesse ápice da dor, o Senhor falou comigo de verdade, de maneira audível. Você não pôde ajudar a sua mãe porque ela não se permitiu, mas é de você para 1000 gerações, como a palavra de Deus diz. Uau, esse poder transformador, né? De que se é alguma maldição que pare em você, mas a sua descendência não vai viver nada E do até que esse você assunto viveu. é muito sério, que está muito em alta também no mundo, né? Espiritual, maldição, maldição. Gente, a maldição, ela não vai embora só com renúncia e com passe de mágica, não. É, Porque todo dia. a nossa vida toda, Júlia, é isso que é um dilema meu, inclusive me vulnerabilizando, para as pessoas que acham que Deus tem que fazer tudo. Ô dó, né? Não, Deus tem que fazer o que Eita, cabe como você dá trabalho pra Jesus. a Ele, mas é a nossa parte. Então, como que eu vou acabar com uma maldição ou com um padrão comportamental que vem de hereditariedades na minha família se eu não ajo diariamente, intencionalmente para mudar aquele padrão? É uma história antiga, super clichê do tender lá, das mulheres que cortavam o tender. Por que fazia isso? Não sabia. Aí foram pesquisar nas gerações antepassadas que a tetravó, bisavó fazia, porque não cabia no tabuleiro que ela tinha. E muitas mulheres vão repetindo esse padrão, e eu repetia esse padrão, alguns padrões da minha mãe, achando que quem tinha que mudar era o meu marido, que era todo mundo, e eu. Então, na verdade, a grande chave é que tudo começa em mim. Tudo começa na Júlia, não começa no outro. Começa em nós. É de dentro para fora. É a gente olhando para a gente. Por quê? Júlia, o que você fala que me fere não diz sobre você.
É muito sobre Diz nós sobre mim. mesmas. O que o meu marido faz que me fere não diz sobre ele, diz sobre o que em mim precisa ser curado. Gente, isso é muito forte, é Muito. muito precioso o nível dessa conclusão, porque isso mostra não só maturidade, mas o seu nível de consciência em relação aos seus momentos principalmente de vulnerabilidade. Eu acho que isso é nobre, porque Real. apontar é uma coisa, mas você apontar em você, né? Pegar o dedo que você apontou e falar, opa, é aqui, é um nível de humildade. Humildade. E aí eu comecei a mudar a minha oração. Quando o Senhor me pediu isso, eu falava assim: Senhor, me mostra o que em mim precisa ser curado, para que esse comportamento não tire a minha pior versão, não tire de mim reações incoerentes com a mulher que o Senhor me fez para ser. Porque se eu estou sempre reagindo, é como se eu tivesse o tempo todo com o estado de alerta ligado, ativando em mim emoções que não são intencionais. Uhum. Então, o que o outro faz que ativa em mim reações, não diz sobre o outro, ninguém, gente, diz sobre nós. Então, é a gente olhar para a gente, para essa trave, o que tem em nós que precisa ser mudado, o que tem em nós que precisa ser. A gente chama isso no desenvolvimento humano de gatilhos emocionais. Quais são os gatilhos que disparam em Muito mim real. uma versão que não é da mulher sábia, que não é da mulher idônea, que não é da mulher que edifica. Eu quero ser essa mulher que edifica a vida de todos que estão ao meu redor. Então, é olhar para dentro de mim, é viver esse processo de autoconhecimento com conhecimento do alto, que é uma jornada que acaba quando, Nil? Acaba quando? Quando Jesus levar a gente. Por isso que perfeição é só quando Jesus vier. Enquanto isso, seguimos imperfeitas e improváveis, porém com essa sede de estar mais perto do que o que a palavra diz que nós viemos a ser, a fazer, E aí, fomos quando chamadas. e aí, quando alguma mulher Ju, vem me falar, né? Ah, que o meu marido, que o meu filho, que não sei quem, que o meu funcionário, que o meu pai, que a minha mãe, eu falo, então, agora nós vamos olhar para você. É delegação da culpa, né? E tem que voltar para cá, para o centro. E é verdade, tudo isso que fizeram conosco é verdade. Não estou desmerecendo A a gente não história de tira, ninguém. né, a legitimidade Só que o que eu vou fazer com o que essas fizeram informações comigo. e com o que fizeram conosco? Perfeito. Qual é o processo de aprendizagem e cura que eu vou viver para acessar esse propósito? Então, hoje, é como se pulsasse em mim, e eu até falei isso no story que eu fiz ontem, ficou ainda mais avivado, cada dia fica ainda mais, sabe? De que eu preciso despertar essas mulheres, que é a partir delas, é a partir de mim, para 1000 gerações, é a partir da Júlia, para 1000 gerações, é a partir da Lívia, da Juliana, da Marta, da Maria, de quem estiver disposta a viver essa jornada de cura em nós. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim. E uma forma de me amar e honrar a Deus também é eu vivendo esse processo de cura e acessando essa mulher que Ele me fez para ser. Eu amei falando em mulheres. Eu acho muito precioso. Mas o que você detectou nas suas mentoradas e que você entende que hoje é quase um desafio em comum dessa geração de mulheres? Quais são os desafios que você consegue mapear e possíveis desdobramentos de soluções? Ok, que tudo a gente vai se voltar para pedir a Deus. Sim. Mas no livro da Quarta Dimensão que você me indicou é sobre você ter a meta clara, ser específica, incubar, entender, sentir para você viver aquilo que você quer. Mas para isso eu preciso detectar a dor. Sim. Qual é então a dor que acaba perfazendo a história de tantas mulheres que você detecta aqui no seu escritório? Sim, é muito pertinente essa pergunta sua, porque é muito real. E o que acontece? Para mim, hoje, a maior dor realmente, a maior dor mapeando e vendo, e não tem jeito, elas vão se repetindo mesmo, é sobre a identidade mesmo. Essa identidade que eu falo, não só a identidade de que eu sou filha de Deus. Falar isso é muito fácil. Quero ver viver. A palavra diz isso, inclusive, que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Não, eu sei que eu sou.
Mas e até a gente viver e acessar essa identidade de filha? E é uma linha muito tênue, sabe, Júlia? É uma linha pertinho, que anda coladinha, de tomar posse, de ser filha de Deus, do dono do ouro e da prata, do Senhor de toda da criação de tudo, e uma autossuficiência, uma arrogância de se achar mesmo que é independente. Então, esse lugar de filha e de dependência, eu falo que é uma linha coladinha. Só que para a gente acessar essa real identidade emocionalmente, nós temos que viver uma jornada de olhar para dentro de nós, de trazer esse autoconhecimento com o conhecimento do alto, de entender todas as fraturas ou o que está inconsciente em mim, que eu não consigo nem identificar, porque a gente fala que qualquer processo de cura, ele começa com a consciência. Por que Jesus, olha só como que Jesus é didático, gente. Eu amo que Jesus fala em metáforas. Ia perguntar para um cego, o que queres que eu te faça? Oi. Jesus perguntou para um cego, o que queres que eu te faça? Ele pergunta. Por quê? Porque você tem que falar, você tem que ter consciência. Palavra, né? Do que você quer curar. Adianta eu falar assim, Júlia, você precisa curar isso, isso, isso. Se você não reconhece, nossa, é isso. porque ninguém muda ninguém, Ju. O meu papel como mentora é te mostrar muitas vezes algo que você sozinha não consegue enxergar. Condução. Mas e aí? Você vai querer viver esse processo de mudar esse padrão? Porque Isso. tudo que a gente faz na nossa vida, repetidas vezes, vira um padrão. Uhum. Um padrão físico, um padrão emocional, um padrão de qualquer área financeira. Eu, por exemplo, aprendi um padrão com a minha mãe. Minha mãe era muito crítica. E eu aprendi isso emocionalmente. Eu criticava minha filha, eu criticava todo mundo. Como é que eu fiz para reaprender esse padrão, gente? Primeiro que eu tive que reconhecer. E quando a gente ora, o Espírito Santo vai revelando, vem um misto de culpa, como você falou, e depois vem um misto de libertação. Porque você começa a ter consciência de coisas que a gente não tinha antes. E é orar, gente, clamar ao Senhor, Senhor, revela o que em mim precisa ser curado. E pedindo ajuda. E pedindo ajuda, não ache que você vai conseguir fazer as coisas sozinhos. Jesus, ele precisou de 12 para começar o ministério dele. Ou seja, quem você acha que é, de não querer pedir ajuda. Mais uma vez, estamos aqui fincando essa bandeira porque ela é necessária. E falando em ser necessário, hoje vejo muito se falar de propósito e de plenitude. Para você, o que é ser uma mulher plena e quais são os caminhos que você vê de forma efetiva, porque nós somos então super autorrealizadoras, Sim. então a gente gosta do que vira o ponteiro, do que traz resultados reais e a gente gosta de ver os resultados de forma a curto prazo, então a gente não quer aqui passar coisas que, quando você atingir tal coisa, condicionantes ou coisas de longo prazo, a gente quer ver resultado hoje. Eu nem acredito nisso, né? Perfeito, então o que você deixa para as pessoas, até mesmo no sentido de como se tornar essa mulher mais plena, cheia de vida, porque também é impossível transbordar se você não está cheia. É isso. Então, Ju, a palavra de Deus diz que não há plenitude fora de Jesus. E que aquele que permanece nele, e ele na gente, é que a gente vai dar fruto. Então, o fruto, quando eu olho, eu vou fazer uma analogia, eu amo que Jesus falava em metáforas, eu amo falar em metáfora porque fica didático pra gente. Então, quando a gente olha, por exemplo, quando a Bíblia fala da obra da carne, a obra da carne, né? As obras da carne, que é inveja, várias outras coisas, vaidade e tal, luxúria, são coisas que o quê? Que a nossa carne, que o nosso corpo, que esse mundo aqui vê e quer na hora. E a obra, vamos falar a verdade, se a gente quiser fazer uma obra aqui agora, você acabou de fazer uma obra, eu estou passando por uma obra, eu quebro essa parede, eu tiro, não sei o que, é algo imediato. Só que a Bíblia fala do fruto do Espírito. E para uma árvore dar um fruto, ela tem que ser podada, regada, plantada em terra fértil. Às vezes vai ter que ter sombra, às vezes vai ter que ter sol, às vezes vai ter que ter chuva, vai ter que passar por várias estações. Então eu vejo profundidade. Então eu creio que quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente busca essa raiz mesmo, que a palavra diz que para mim é um mistério. Isso é lindo, porque a gente nunca vai conseguir atingir talvez um nível que a gente acha que tá bom. E que bom isso!
Porque às vezes eu acho que eu estou orando pouco, que eu estou jejuando pouco, que eu estou buscando pouco. Mas aí eu olho para minha vida e falo, meu Deus, olha o fruto, olha os frutos que eu já tenho dessa busca. Então é algo que pulsa dentro da gente mesmo por buscar essa profundidade, essa raiz, essa nutrição e esse fruto. E isso não significa que é uma vida simples e que é uma vida fácil. Trazendo para a nossa prática, igual a gente tem que falar assim, por que você acorda 4h20 da manhã? Porque eu tenho tantas demandas durante o dia que se eu não começar o meu dia na presença do Senhor, clamando Ele, buscando me encher dele, eu não vou dar conta de fazer as outras coisas que eu tenho que fazer. E o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador e ele vai nos ajudar. Só que a gente tem que estar buscando com verdade, coragem, humildade, essa transformação e essa intensidade de Diariamente. raiz mesmo, enraizada. Parece meio metafórico, meio subjetivo, mas não é. Não é. Porque aí vão pegar uma outra metáfora que é do mundo até, do bambu chinês. Vai vir o vendaval, vão vir os problemas, vão vir as adversidades, porque Jesus também já nos prometeu que no mundo a gente vai ter aflições. Eu tenho todo dia, gente. Todo dia. É um BO atrás do outro. Sim, mas ele venceu o mundo. E a gente sabe onde a gente está firmado, então a gente vai buscar a solução. A gente vai buscar ser apaziguadora. A gente vai buscar a sabedoria. A gente vai estar cheia na fonte. O espírito, a alma e o corpo alinhados. E tudo vai tomando uma forma como se as soluções fossem vindo. Que não vão vindo, né? Vão fluindo. Total, você tá no teu momento de potência, no teu estado de flow, porque você desenvolve o que você gosta, e aí os anjos mesmo do Senhor, literalmente, são pessoas que são colocadas no caminho para facilitar, tornar a jornada mais leve, e uma coisa até mesmo dentro disso é sobre a leveza, que eu acho muito importante hoje, se você olhar para noticiário, para fofoca, para várias distrações do mundo, é muito especial quanto que faz de diferença quando, você escolhe não reclamar, Não. independente do que te Isso acontece. aí. 2, entender que aquilo que veio para você enfrentar é necessário para você adquirir Sim. uma próxima habilidade. Maturidade. Total, e dentre elas essa questão da maturidade num 360. E acho que o 3 é se nós somos resultado daquilo que nós pensamos e nós falamos também, o que o nosso coração tá cheio, é Sim. onde a gente está se alimentando. Sim, Para não exatamente. criar contenda ou não se Não, distrair isso com coisa aí. desnecessária. Então, acho que Isso isso, aí. inclusive, são alguns hacks, né? Algumas estratégias para você ter essa vida um Isso pouco mais plena Isso mesmo. aí. E aí eu vou te trazer uma outra chave, ó. Lá em Tiago diz assim, ó, tende por motivo de grande alegria passados por muitas provações. Olha que coisa louca. Uau! Grande alegria. No meio da provação, Não é pouca provação, não. Por muitas provações. Ai, meu Para que a Jesus. gente produza perseverança, que a perseverança produza fé e maturidade. Ou seja, voltando aonde a gente começou, a dor é pedagógica. Então, se eu tenho provação, é porque tem algo para eu aprender. Tem muita gente que fala assim, não, Deus permite que aconteça tudo. E eu creio, a palavra diz que não tem uma folha. Que Só que não ele cai, permite para um aprendizado. Perfeito. Deus permite que aconteça tudo. E eu creio, a palavra diz que não tem uma folha. Que Só não que ele cai, permite para um aprendizado. Perfeito. A pergunta que eu tenho que fazer hoje, Senhor, o que eu ainda tenho que aprender nessa dor que eu estou vivendo para que eu vá para um próximo nível? Porque sempre tem um próximo nível, Ju. Perfeito. De maturidade, de plenitude, de tudo isso. Aí tem gente que fala assim, nossa, Nil, mas como é que eu faço? Eu não consigo ter essa constância na palavra de Deus. Mulher, melhor do que você assistir um dia inteiro de pregação na turbulência, é você todos os dias ler um versículo que seja. Ou seja, essas pequenas coisas. Passagem de Tiago que você disse que ela é super especial. Por que ela é especial? Então, porque a gente está falando de prática, né? De colocar em prática. E óbvio que tudo da nossa vida é prática. Inclusive Deus fala, né? Ouçam minha palavra e a pratiquem. E
muitas mulheres, eu não sei qual que é o nível, né, de conhecimento bíblico e tudo que vão que vão ouvir o podcast. Uma das formas que eu comecei a ter essa constância, essa disciplina para entender, Deus me deu como uma revelação mesmo essa passagem de Tiago 4:7, que diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Então, como que eu me submeto? Como é que eu me submeto a Deus aqui, né? Como é que eu me submeto a algo que eu não conheço? Para eu me submeter a uma lei, eu tenho que conhecê-la. Para eu me submeter a algo, eu tenho que conhecer. Então, por isso que eu vou trazer o tempo todo a prática para a palavra de Deus e para a leitura da palavra. E aí, deixando como uma tarefa, já a gente caminhando para o final, né? Eu não sei por onde começar, eu nunca fui essa pessoa de ter constância e tudo na palavra, porque eu também não era, Ju. A Nil de 5 anos atrás não tinha essa constância e conhecia de ouvir falar. Eu quero deixar como dica o livro de Provérbios. Por quê? Porque Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro de prática. O livro de Provérbios, gente, ensina como a gente agir em todas as áreas aqui na Terra. Na área empresarial, na área financeira, nos relacionamentos. Salomão foi o homem mais rico que já existiu e ele falou com Deus, né, que ele queria pedir sabedoria para governar o povo dele. Então Deus deu a ele riqueza também porque ele pediu sabedoria. Então tem chaves, gente, no livro de Provérbios que às vezes eu leio e eu falo, meu Deus, como que eu nunca tinha visto isso antes? Quanta clareza. E são práticas. Então, a dica que eu quero deixar, a prática começa por Provérbios lendo um capítulo por dia. Ó, por exemplo, hoje é dia 11. Lê o capítulo 11. Lê o capítulo 11 todo. Ah, eu não consigo ler todo, Nil. Você gasta uns 5 a 7 minutos para ler. Lê poucos versículos, mas lê. Coloca como prática na sua vida todos os dias. Lê o provérbio do dia. Eu faço isso, Ju, há 5 anos. Que legal. Cada vez que eu leio, não faço todos os meses. É uma nova revelação que eu vou tendo da palavra de Deus e um novo nível de intimidade e proximidade. Aproxime-se de Deus. É isso é relacionamento. E uma coisa muito linda sobre isso é que se você chegar num momento em que só ler não é suficiente, ou você tem um pouquinho mais de tempo para ter esse tempo de intimidade, além de ouvir um louvor, fazer uma oração e ler, é legal você escrever também. Escrever é uma das formas de ensinamento, mas eu tô até praticando porque você medita de verdade naquilo que você escreveu. E um pedido que eu tô fazendo ultimamente ao Espírito Santo é: me dê clareza sobre o que você está me revelando que eu estou escrevendo. Ah, Júlia, não é tão fácil, realmente não é, porque a gente está lutando ali o tempo inteiro com a nossa mente. E uma coisa que direto a gente se sabota. Resistam ao diabo, a gente tem que resistir, porque ele vai estar tentando te tirar daquele local. O tempo inteiro a gente se sabota para o quê? Se sentir culpado, porque deveria estar fazendo coisas que vão nos trazer benefícios materiais ou coisas da empresa, ou você se sente culpado até por descansar. Isso eu falo por mim. Para mim hoje desligar a mente é como se fosse algo muito distante, porque esse nível de demanda é muito alto. Sim. Mas se for no início da manhã, é como se você estivesse se oportunizando viver o dia da melhor forma, porque como você começa, dita como o resto do dia também vai ser. Não é ter esse tempo de relacionamento, de intimidade, quando sobrar um tempo no dia, porque não vai. Não vai sobrar. Ainda mais hoje, redes sociais, telefones, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo, verdade. Olha quanto tempo você tá... fortíssimo! Então, não precisa de ser 1 hora, 2 horas, gente. Começa 15 minutos, você acorda às 6 da manhã, coloca o celular às 5h45 e desenvolve essa disciplina de começar o seu dia na presença do Senhor. É diferente. Se enchendo da palavra dele, se aproximando, criando esse relacionamento. E aí vai entrando num estado de fluidez mesmo. Perfeito. Isso fala muito mais sobre a qualidade do tempo
Então, se for curto, que seja de muita qualidade do que longo e você querer se enganar. E Jesus quer só o nosso coração. Então, ele sabe a intenção. Isso me trouxe à mente. Teve uma pessoa que compartilhou um testemunho, não lembro onde eu vi, que era assim: Jesus pergunta para ela: quais foram os dias que você realmente estava presente na igreja? Porque ela falou assim: não, eu fui 365 dias na igreja, eu cultuei, eu não sei o quê, por que que tal coisa não está acontecendo? E aí, nessa volta, Jesus falou assim para ela: dos 365, só 30 você estava realmente presente, com o coração presente. Então, isso foi algo que eu vi, mas é sobre a gente entender que não é você bater um ponto e que é isso. É sobre o nível de intimidade, de entrega, de abertura do coração, dos ouvidos, do estado de presença, você silenciar. E isso me lembra também aqui na mentoria da Nil, que ela falou assim: eu vou te passar esse dever de casa, que é você tem uma semana para ler esse livro. E eu assim, sã consciência, falei: não vou ter tempo. Eu falei: tá, então um dia antes, se não der tempo, eu vou devorar esse livro. Ela falou: Júlia, se for assim, não faz. Porque é sobre essa clareza. Se você quer que aquela leitura fale ao seu coração, você tem que fazer no tempo que ela vai te dar, uma possibilidade de assimilar, porque ler por ler não faz sentido nenhum. Não É melhor faz. você não ler nada, é melhor você dormir, você descansar e você se respeitar e ser verdadeiro consigo. Isso, Então, até que ponto nós estamos sendo verdadeiras isso aí. com a gente? Com a gente. Porque não é para mostrar para ninguém. Não. Se não precisasse postar, você Sim. faria. Isso aí. Isso é E muito quando a forte. gente vai criando esse hábito, né? Eu falo que Deus é tão didático, igual a gente estava conversando, por que que Deus foi criando o mundo em dias e foi avaliando? Porque a gente acha que às vezes a gente tem que fazer tudo que tem que fazer em um dia só, e não, gente. Se a gente cria esses hábitos de ler um pouquinho todos os dias, estudar um pouquinho todos os dias, Perfeito. ficar presente com a nossa família na mesa todos os dias, ou falar um eu te amo todos os dias, olhar para pessoas, às vezes que a gente não tem o hábito de olhar, é uma vida, falando de plenitude, é uma vida diferente. tão intencional e tão gratificante que os problemas, você acredita que eles vão ficando menores? É desse jeito. Até os desafios empresariais, que não são poucos, né? Independente do ramo, você tem, eu tenho, todos nós temos, eles vão ficando menores. Total. Porque a gente passa a viver essa vida intencional. Intencional, com propósito. É Porque diferente. o de propósito, já que você estava falando do propósito, né? Para mim, o com propósito, ele é muito mais amplo. E para encerrar com chave de ouro, se você estivesse sentada na frente de uma mulher que está tomando consciência agora, mas ao mesmo tempo se sente perdida, quais são os passos que você desde já poderia sugerir para que ela pudesse viver pelo menos um gosto do que é chegar próximo a essa vida de plenitude e não de perfeição? É isso. É isso. Tem algo muito importante que a gente precisa trazer para esse momento que você falou com muita maestria, até de plenitude e não de perfeição. E a plenitude, plenitude completa mesmo, que eu acredito que a gente só vai alcançar, que é um mistério, né, no céu. Aqui a gente vai ter esses desafios. Então, para essa mulher começar a entender isso, eu creio que a primeira coisa é eliminar as comparações. Fortíssimo. Porque no mundo que a gente vive hoje, de digital, de tudo, quantas mulheres, inclusive, têm propósitos de também ativar, trabalhar com outras mulheres e olham para a vida delas. E eu me vejo muito, porque isso acontece até hoje comigo também. Como assim que eu vou ajudar a pessoa se eu não consigo nem ajudar a mim mesma? Só que eu estou me comparando com quem já está lá nessa jornada, com a Joyce Meyer, que é a minha referência, por exemplo, Sou que está fã. lá há 50 anos. Então, primeira coisa, eu tenho que parar de me comparar. Eu tenho que olhar para mim, olhar para o que eu posso fazer agora e, principalmente, o que eu já consegui melhorar. Olha onde eu estava. Quando eu vou trazendo isso que a gente chama de pequenos ganhos, ou vou trazendo essa consciência da onde eu estava e aonde eu estou chegando. Eu já me tornei a mulher que Deus me fez para ser? Ainda não. Esse é o meu alvo.
Só que é por isso que a Bíblia diz que é de glória em glória, né? É isso aí. É por isso que tem gente que trata Deus como o gênio da lâmpada. Vai esfregar e pronto, Deus vem com uma varinha mágica. Plim! Não existe isso. Tudo na nossa vida é processo. Então, quando eu paro de me comparar, quando você para de se comparar, quando a Júlia para de se comparar e olha para o que Deus já fez, a gente chama isso no desenvolvimento humano, né, de estado atual, estado desejado. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Só que não tem como eu subir uma escadaria inteira se não for degrau a degrau. Eu não tenho como dar um salto. Tem muitas pessoas que olham assim, nossa, mas de repente Deus fez aquilo na vida daquela pessoa, mas não conhece o bastidor. É o de repente de Deus, né? Mas você não sabe quanto o que essa processo. pessoa viveu em secreto, no Fortíssimo. processo. Então começa a escalonar pequenas mudanças. Então, por exemplo, se eu ficava muito tempo dispersa no celular, cria uma agenda intencional. A hora que eu vou acordar, coisas básicas, mais práticas. A gente estava falando de escrever. Escrever é didático, gente. Planeja o seu dia. Não confia que você vai dar conta de gravar tudo aqui. Muitas Impossível. mulheres estão, inclusive, sucumbindo, estão exaustas, porque acham que o computador daqui, que é um HD, vai dar conta de gravar tudo. Não dá. É impossível. E uma coisa muito linda, Nil, é que existe um movimento que é importante a gente lembrar de mulheres que estão trocando a agenda do celular para uma agenda de papel. Porque além de você fixar o que você realmente precisa, mostra com clareza que você está presente naquele ponto que você colocou, aquele horário que precisa fazer, porque são muitas demandas. Então, observa e faz trocas que são assertivas. Isso aí. Isso é o verdadeiro autoconhecimento. Isso aí. Não é comprar mais um monte de curso, fazer mais um Não. monte de coisa, se no básico No básico. a gente está errando. Eu sou do básico, eu falo que o básico bem feito para tudo. Pra tudo. Funciona, é isso. Eu sou da agenda de papel também, a minha não está aqui. Eu uso a do celular? Também uso. É bom você ter ela, mas não como ser a principal, porque Isso tem aí. muitas tarefas que são pequenas, mas que mudam verdadeiramente o ponteiro, e eu vejo que é o ponteiro de satisfação ao final do Ao dia. final. E uma coisa muito linda que eu ouvi na nossa imersão, que é o Código a Mais, que na segunda edição o Nil vai estar com a gente, foi que Neide Cristo, que ela é presidente da Associação Brasileira de RH, ela falou: se você se comprometer a listar 3 coisas pelo que você foi grato naquele dia, você vai entender que ao final de uma semana já vai ter um efeito super positivo, mas imagina ao final de 365 dias. Existem algumas coisas que a gente começa a normalizar, e não é para normalizar grandes bênçãos. Gente, você tem um lugar para dormir, para morar, o que comer, você tem saúde, O sopro de vida, o né? ar, o sol que bate Sim. na sua pele. Gente, é o básico. E isso mostra muito também sobre ser grato no pouco, que no muito o Senhor vai te trazer. Mas só consegue ter essa clareza quando você começa com esse processo de olhar primeiro para você e entender que todas as lições e as verdades estão pautadas na Bíblia, mas principalmente em como você deixou todos esses ensinamentos entrarem no seu coração e transbordarem por onde você passar, porque isso é um conhecimento quando ele é validado, você transborda, você não retém ele para você. E isso que você falou é muito forte, Ju, sobre a gratidão. Eu não tinha falado sobre isso ainda, mas a Bíblia diz também, tudo dai graças. E a ciência estuda a gratidão como uma ciência também, né? O código da prosperidade é a gratidão. Jesus, antes de multiplicar os pães, deu graças, né? Uau. E você falou algo que é muito real. Então, quando a gente começa a ser grato, inclusive por esses pequenos avanços na nossa jornada, né? Eu ouvi, eu não lembro aonde foi, mas foi um aprendizado gigante para mim, que a cama mais cara a cama mais cara que existe não é a cama de um designer de Milão, de um design de interiores, né? Não é, de móveis, é uma cama de hospital, aonde tem o oxigênio, a cama de UTI. E muitas vezes a gente não agradece Pelo ar. pelo ar que respiramos. A gente acorda
A gente tem sopro de vida. É A gente tem uma diferente. cama, a gente tem um lugar. E a gratidão realmente ela muda a nossa visão sobre tudo. Tudo. E assim, é tão extraordinário isso, porque você fala assim, gente, eu não tenho nada para agradecer, só tô com pepino sério. Não diga. Então Olha melhor. vamos aqui do lado, vamos ali na Cracolândia, vamos ali, sei lá, num lugar, igual eu vou, né? Todos os meses eu vou num projeto social, aqui pertinho, Sim, que a gente nem aham. imagina que tem. Tá do seu lado, embaixo dos seus Eu ensino olhos. muito isso para minha filha. É isso. Então não é sobre ter tudo, gratidão não é sobre ter tudo, mas é sobre dar graças É em tudo. Perfeito. até pelos desafios. Se eu olho para os desafios com gratidão, que vão me produzir maturidade e perseverança, eu consigo ser grata até por eles. Total. Até pelos desafios dos meus colaboradores, É do meu diferente. marido, com os meus filhos. E aí muda a percepção de tudo. Acho que é um bom ponto para a gente encerrar. Uau, amei. Falando em gratidão, eu tô grata pela oportunidade de partilhar a vida com você. Eu tenho Amém. certeza que você que tá aí do outro lado também tá muito grata, porque o nível de transbordo dessa mesa foi algo realmente extraordinário Amém. e a gente permitiu que literalmente o Espírito Santo tivesse liberdade. A gente tem uma linha editorial, mas é muito melhor quando ele tem liberdade. A gente traz aqui coisas que estão sendo trabalhadas em nós, Em porque por nós. meio do nosso testemunho, das nossas Sim. dores, a gente edifica e ajuda mais pessoas. Isso é o verdadeiro propósito de vivermos em comunidade, de estarmos aqui. É Por isso, obrigada pelo seu tempo de qualidade com a gente e eu te vejo na próxima.